Você já deve ter visto o meu vídeo no Instagram que viralizou, falando de um tema muito atual, que é a comparação entre Messi e Pelé. Todas as redes sociais estão com muita gente comentando sobre isso, até porque Messi, tudo que fez nessa era moderna, levanta esse questionamento. Mas eu queria usar aqui essa rede social do YouTube para finalizar, na minha concepção, esse assunto. E aqui eu vou dar um ponto final em tudo que eu falei. Quando eu observei aquele vídeo que deu quase 3 milhões de visualizações e ainda está aumentando, o maior questionamento de todos é, Júnior, o que Messi fez. Messi conquistou grandes coisas e ele é sim o maior jogador de todos os tempos. Mas na minha concepção, quando a gente vai fazer uma comparação como essa, na sua raiz ela já é injusta, porque a gente vai sempre comparar, deixando de levar em consideração coisas que são importantes para comparar jogadores de épocas diferentes. Eu vou falar um pouquinho num contexto social de Pelé na época que ele jogava. Na época que Pelé jogava, não existia, por exemplo, uma proteção para o grande jogador. O grande jogador jogava sempre com risco de grandes lesões. E se você acompanha a história de perto, você vai saber que em 2 Copas, Pelé conseguiu jogar numa condição sobre-humana. Pelé não conseguia se desenvolver porque os jogadores eram extremamente agressivos e naquele tempo passava longe de ter um VAR. Imagina um grande craque jogar num tempo em que não existiam coisas ou modernidade para proteger ele. Pelé sofreu muito. Quando a gente vai agora para a época de Messi, todas as questões protegem o grande jogador. Messi joga hoje com o VAR de todas as câmeras por todo lado do campo. Não tem como um jogador hoje agredir o grande craque como agredia antigamente. Pelé saiu lesionado de Copa do Mundo. Na Copa de 70, quase que ele não termina a Copa. Pelé teve graves lesões por causa de pancadas, jogos desleais, muito agressivos, o que Messi não enfrentou. Dentro ainda desse contexto, a gente pode observar que Pelé fez muita história. Imagina que antes de Pelé, o Brasil nunca tinha sido campeão do mundo. E Pelé, com 17 anos, entrega um título mundial para o Brasil. Imagina, um país que nunca tinha ganho nada. E um garoto de 17 anos é campeão do mundo e começa a escrever a história do país pentacampeão no mundo. Quando a gente vai transferir para Messi, perceba que Messi ganha uma Copa do Mundo, mas ele não faz história, porque a Argentina já tinha ganho uma Copa do Mundo com Maradona em 86, no México. Então, não faz história nesse sentido. Aqui eu queria abrir um parêntese. Esse vídeo não se trata de diminuir Messi, até porque eu considero Messi o jogador dos tempos modernos, de que eu vi o maior jogador que existiu por números, por toda a conquista que Messi teve. Considero sim. Mas Messi é extraordinário. Pelé é inigualável. Essa é a expressão que eu uso. Não tem como comparar qualquer jogador que seja com Pelé. Vamos seguir para os números agora. Pelé disputou 4 Copas do Mundo. Naquele tempo, o campeonato de maior repercussão mundial que existia era apenas a Copa do Mundo. A competição como tem hoje a Champions League, a Premier League, essas competições gigantes, elas são recentes. Na época de Pelé, até para concorrer ao melhor jogador do mundo, só se considerava jogadores que jogavam campeonato europeu. Você sabia que as grandes conquistas de Pelé, ele jogou dentro do Brasil, no Santos. Se você vai analisar contexto, é muito diferente. Messi jogou a vida toda praticamente no Barcelona, que tinham os melhores jogadores do mundo jogando do lado dele. Pelé não foi assim. Pelé jogou dentro do Brasil numa época que tinha investimento muito pouco. Como você vai comparar jogadores de épocas tão diferentes? Eu considero que Pelé, na época que ele jogou, ele não tinha o mínimo que um atleta precisa ter para trabalhar em alto nível. E você não vai discordar de mim. Pelé não tinha um trabalho físico de alto nível como o Messi tem. O jogador da época de Messi, nos tempos de hoje, ele tem profissionais individuais de cada área. Ele tem o próprio nutricionista individual, o preparador físico individual, fisioterapeuta individual, analista tático individual. Ele tem todo o aparato para ser o que ele é. Na época de Pelé, ele era um autodidata. Ele não tinha esse suporte. Pelé jogou uma Copa do Mundo até 30 anos. Perceba bem, com 17 anos ele joga a primeira Copa.
21 anos a segunda, 25 anos a terceira e 29 para 30 anos a quarta Copa do Mundo. Você sabia que Pelé poderia ter jogado a quinta Copa do Mundo e ele decidiu não jogar? Ele jogou até 30 anos a última Copa do Mundo. Se você for pegar Messi na mesma idade, com 30 anos, Messi tinha jogado 3 Copas do Mundo e não tinha ganho nenhuma delas. Veja, Messi só veio ser campeão do mundo com 35 anos. E o país dele já tinha sido campeão. Nós estamos falando de um garoto, de um menino de 17 anos, representando um país que nunca tinha ganho uma Copa do Mundo. Essa comparação, ela é desproporcional, ela é desonesta e não tem como comparar. Pelé é simplesmente inigualável. Vamos agora um pouquinho para os números. Pelé, em 4 Copas do Mundo, ganhou 3. Pelé, em 14 jogos, fez 12 gols, dos quais nenhum dos 12 gols de Pelé foi de pênalti. Messi, em 28 jogos, em 6 Copas do Mundo, Messi foi agora para 18 gols, vencendo uma Copa do Mundo. Aqui eu não quero diminuir o que Messi fez. Pelo contrário, é um grande feito. E mais uma vez, eu não estou falando de Messi querendo diminuir Messi. Messi é o grande jogador dessa geração. Acho que dificilmente vai existir outro que essa geração veja como Messi foi. Mas na hora que você quer comparar com Pelé, é na raiz da questão desonesto. Não existe base para você comparar. Se Pelé estivesse jogando nos dias atuais, com todo o aparato que um atleta tem, é possível que ele fizesse bem mais do que Messi. E onde é que eu penso nisso? Só é você olhar para a época que Pelé jogou. Eu faria a pergunta contrária. Messi, jogando na época de Pelé, onde as agressões físicas eram rotineiras e básicas e não tinha proteção, Messi sustentaria até onde Pelé sustentou? Com 17 anos, Messi era capaz de ganhar uma Copa do Mundo para um país que nunca tinha ganho? Pensa sobre isso também. Só trazer para o lado de cá é desonesto. Eu sei que o que existe influencia muito. É que é muito difícil você olhar para Pelé, que você não viu jogar, que você não sentiu a época que ele jogar, comparado com o Messi que você viu e sentiu. Há sentimento envolvido em você quando compara Messi com Pelé. Mas se a gente for observar em cima de números, de dados frios, você vai perceber que o que Pelé fez na época dele é muito mais difícil do que o que se faz hoje. Veja essa Copa do Mundo que Messi está jogando agora. São 48 equipes. Equipes que nem deveriam estar na Copa do Mundo por mérito. Hoje, a América do Sul, por exemplo, que é o nosso continente, de 10, classificam 6. Na época que Pelé jogava, classificavam 3. Você sabia que eram realmente as grandes equipes do mundo que estavam na Copa do Mundo? Cada gol que Pelé fez não foi em qualquer adversário. Era nos melhores adversários do planeta. Hoje, a Copa do Mundo, a primeira fase, é para você bater recorde. É para você fazer números. Messi, em 2 jogos, já fez 5 gols. Agora, em que nível de adversário? Qual foi o nível de enfrentamento que Messi teve? Muito baixo. Você pega os artilheiros Cristiano Ronaldo, Vinícius Júnior, Haaland, estão todos fazendo muito gol. A Copa do Mundo hoje, o nível é muito mais baixo do que era antigamente. Você vai dizer, mas os atletas não eram profissionais, assim como Pelé também não tinha como ser. Ao mesmo tempo que você compara os adversários, você tem que ver a condição que ele vivia. Entenda isso. A gente não pode querer justificar algo que eu vejo hoje com o que eu não vi antes. A gente precisa comparar os contextos. Então aqui eu queria que você entendesse uma coisa. De verdade, Messi eu admiro demais. Gosto muito de ver Messi jogando. Apesar da Argentina ser rival do meu país, do Brasil, eu admiro até a Argentina. Acho que nessa Copa do Mundo de 2026, a Argentina dá uma lição para todo mundo, não abrindo mão das suas ideias de jogo para competir. A Argentina é a única equipe do Mundial que joga sem extremo, que joga sem ser no 4-3-3, que é um padrão de jogo europeu. A Argentina joga com muitos meio-campistas e isso privilegia Messi, porque a bola vai por dentro toda hora. A Argentina joga em função de Messi, para que ele alcance os números dele. E mais uma vez, não é diminuindo Messi, porque para mim Messi é um jogador de outro planeta, mas Pelé é inigualável.